31 de dezembro de 1996, um dia antes de chegar em 1997. Um passageiro de um barco de turismo em Abrolhos lança um sinalizador para comemorar o Ano Novo. Esse sinalizador, carregado pelo vento, cai na Ilha Redonda, povoada por uma concentração enorme de pássaros com ovos e filhotes. Segundo o jornal O Globo da época, depois de destruir toda a vegetação da parte alta da ilha, o fogo desceu pela encosta, onde há uma grande concentração de ninhos de jatobá e grasinas. As dificuldades para apagar o fogo eram imensas, especialmente em um lugar isolado assim, sem recursos. Ele queimou durante 8 dias, apesar dos esforços da Marinha e do ICMBio. No vídeo anterior que eu fiz sobre Abrolhos, o Aurélio Alpoim, que estava lá nesse momento, comentou: na virada do ano entrou uma frente fria. Fora o nosso, só uns 3 ou 4 barcos apoitados, 2 longe. Cansado dos mergulhos, não vi o ano mudar. Dormi jogado no convés com a mochila de travesseiro. Acordei com gritos e uma das ilhas pegando fogo. A madrugada ficou vermelha, perdi o sono de novo. Bem cedo, as mães em desespero sobrevoavam a ilha à procura de sobreviventes. Lembro bem, foi horrível. Não é fácil preservar. E é possível que uma única irresponsabilidade se torne um problema por muitos anos, ou para sempre no caso de uma extinção. Eu fico imaginando o gosto que fica na alma para o resto da vida depois de fazer algo assim, mesmo que sem a intenção. Em uma manhã de chuvas esparsas, saímos de caravelas para mais uns dias em Abrolhos. É um paraíso que eu acho meio difícil de cansar dele, eu acho. Estão indo junto conosco o Zé e a Aline do catamarã 7 Vidas. Eu acho que pelo Nordeste vamos ver muito ainda dessas chuvas espalhadas aqui e ali. O vento hoje estava bem fraco e de leste, então foi contra o vento e no motor. Podzinski. Fala. Estamos chegando em Abrolhos de novo? Estamos chegando em Abrolhos de novo. Já virou rotina. Que beleza, passar o Natal, quem sabe o Ano Novo, dependendo da meteorologia. Que luxo, hein? Que é isso? É muito luxo. Quanto custa o voo pra lá? Sei. Aquele avião que decola e pousa na água. Hidroavião? É, esse aí. Mas é muito ruim. Não tem churrasqueira. Imagina se tivesse um hidroavião com churrasqueira, aí sim ia virar um sucesso isso. Só não fazer churrasco enquanto tá voando. Avião com churrasqueira. Só isso. Eu ia ter medo, não quero. Depois de algumas horas, aparecem as ilhas lá no horizonte. E assim vamos chegando em Abrolhos. 2 pessoas e um gato. No barco lá de trás são 2 pessoas e 6 gatos. Nacional, Parque Nacional, Parque Nacional. Aqui é o veleiro Balanço. Olá, boa tarde. Estou me aproximando da ilha. Queria autorização para pegar uma poita. Positivo. Pode pegar uma poita ali pra mim ficar à vontade. Nessa altura já tinha um ventinho bom, mas ainda bastante contra. Também a gente já estava chegando, então não tinha muito sentido abrir vela. Mais uma vez em Abrolhos, e hoje vamos fazer uma visita ao Seu Farol, um dos mais potentes do mundo em alcance, com mais de 50 milhas de alcance, e que fica na maior ilha do arquipélago, a ilha de Santa Bárbara. Eu tive a sorte de fazer isso no mesmo dia, junto com o Fábio, a Cecília e o Igor do Plankton. Eu entrevistei eles nos episódios 4 e 110. Fomos recebidos na praia pelo pessoal da Marinha do Brasil. A ilha, quando na maré baixa, quando expõe as rochas, parece muito alienígena, desolada, mas é cheia de vida por trás dessa impressão. A presença militar na ilha é muito antiga. Não consegui achar exatamente quando ela se tornou permanente, provavelmente junto com o farol, mas o nome do arquipélago já estava presente na Batalha de Abrolhos, em 1631. Essa batalha foi entre a Marinha Luso-Espanhola, lembrando que Portugal pertenceu à Espanha entre 1580 a 1640, e a Marinha Holandesa. 800 pessoas perderam a vida, 400 foram feridas ou se tornaram prisioneiros, e foram perdidos 124 canhões. Essa batalha acabou segurando a expansão holandesa no Brasil, restando ela apenas mais ao norte, como Pernambuco. Então, de certa forma, moldou o Brasil como é hoje. A ilha, que é administrada pela Marinha do Brasil, tem algumas casas para quem está de serviço por aqui. É uma vilinha bem bonita até.
Uma das casas é cedida para a equipe do ICMBio, que cuida da preservação aqui da área do Parque Nacional. E tem outra lá no fundo para visitas importantes, autoridades da Marinha ou até mesmo o presidente, como aconteceu em 2009. As casas têm luz, fornecida por 3 geradores a diesel que se revezam, tem internet e água captada da chuva. Em todos os tetos há calhas que caem em diferentes cisternas. Mas não chove muito na ilha e às vezes acontece períodos de estiagem. Essas casas foram construídas durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Marinha sentiu a necessidade de uma guarnição permanente aqui na ilha. Há uma pequena capela dedicada a Santa Bárbara, que dá nome à ilha também. E não é à toa, já que Santa Bárbara geralmente é invocada para proteção contra raios, trovões e tempestades. E digamos que é um dos maiores desafios aqui no arquipélago. Nela há um pequeno altar em formato de cauda de baleia. Não moram muitas pessoas na ilha por vez, mas acaba tendo um ar de pequena vila e até um certo clima aconchegante. Há um sismógrafo aqui, embora não seja uma região muito instável. E o próximo lugar que vamos conhecer aqui nesse pequeno caminho é o Farol. Hoje cercado por cabras, como eu falei no outro episódio, elas andam livres por aí. E talvez estejam por aqui há muito tempo, séculos até. Além dos humanos, talvez sejam os outros únicos mamíferos da ilha, já que ratos e animais domésticos já não se encontram mais por aqui. Eu sou fascinado por faróis, são obras incríveis, especialmente esses do século XIX, que eram peças de ferro fundido trazidos da Europa e montados aqui. Alguns prédios têm a marca de 1878, mas o farol é mais antigo um pouco. Lá pelo século XIX, uma série de faróis modernos começaram a brotar pelo mundo. Aqui o farol brilhou pela primeira vez em 1861, durante o reinado de Dom Pedro II. Uma torre de ferro fundida, construída pelos irmãos Myers e Taylor na fábrica Barnier, Bernard e Touraine, na França. Linda até hoje. Feita em uma época em que as coisas eram realmente feitas para durar. Se o farol é uma pintura, eu diria que a moldura consegue ser ainda mais bonita do que ele. Todos os dias, há 162 anos, essa troca do dia para a noite, em que o sol dá lugar aos lampejos do farol, é mágica de uma maneira diferente, tendo uns poucos humanos e Atobás como testemunha. Ah, e cabras também. Geralmente elas estão por aí. Todo farol que visitei é uma espécie de museu. Um lugar que irradia a história daquele lugar. E nesse caso, aqui, a história também da tecnologia de mais de um século e meio atrás. De uma época em que quase tudo era de ferro fundido. Desde 1948, há um livro aqui registrando quem visitou esse lugar. Como todo bom museu. Aqui há fotos, memórias do período em que a ilha quase foi um lugar de extração de petróleo. Há ainda restos dessa construção, inclusive. Um ponto que poderia ter mudado muito a história da ilha. Nessa outra foto dá para ver caminhões na ilha, o que explica também os caminhos mais ou menos limpos de pedras. Muito daqui é original, como as escadas, as janelas, as entradas de ar. Tudo veio pronto da França, só montado aqui. Inclusive o mecanismo original de rotação do farol, a corda. Hoje há um mais moderno em operação, mas esse pode ser usado em emergências e é mantido funcionando. Parece muito a máquina de um relógio, só em tamanho maior. Uma época em que a luz era de querosene, o que já era um avanço em relação ao óleo de baleia. Daqui dá para ter uma visão da ilha inteira, que disputa com o drone a melhor imagem da ilha. Chegando no farol em si, ele é uma obra de arte. Fica em cima de uma base de mercúrio para não ter atrito ao girar. E o pequeno motor mecânico, a corda, conseguir fazer esse efeito. E então,
Essa mágica que já aconteceu quase 60 mil vezes desde que foi inaugurado, todo início de noite dá o seu show novamente. Há 5 ilhas aqui no arquipélago. Acabei falando mais da ilha de Santa Bárbara, que é a maior e tem alguma estrutura. Há ainda a Ilha Redonda, que teve o incêndio que eu falei no início do vídeo. E ela é aberta à visitação, mas tem um desembarque um pouco mais complicado. Há 2 ilhas onde não é permitido o desembarque e são acessadas somente por cientistas. Acabam sendo um laboratório para entender como uma ilha sem contato se desenvolve. E assim é possível comparar com as outras. Uma delas é Guarita, que é bem pequena, praticamente um amontoado de pedras. E a Ilha Sueste, que é maior, mas com desembarque bastante complicado também. Há por último a Ilha Siriba, que é a que eu vou visitar agora mesmo. Fui com meu bote até lá, onde o pessoal do ICMBio já estava me esperando. O Zé e a Aline do 7 Vidas foram juntos também. É uma meia milha de onde estávamos apoitados na Ilha Santa Bárbara. Com a cor dessa água, até o passeio de bote vale bastante a pena. A água é muito linda aqui e tem esse azul claro que é difícil explicar e que eu não vi em muitos outros lugares. E nesse caminho me deparei com uma tartaruga, essa aqui, em cima da superfície. Aí eu imaginei que colocar a câmera embaixo d'água e enxergar ela. Mas quando eu vi a gravação, depois eu vi mais 2 tartarugas, essa aí e a outra que aparece agora no canto embaixo. Se desce nessa ilha em uma praia de pedras no lado norte, que não é um desembarque muito fácil também. O ICMBio promove passeios aqui com turistas, mas isso depende também das condições meteorológicas. Esse solo com muitas pedras é lar também de muitos atobás, assim como a Ilha de Santa Bárbara. A gente faz um monitoramento também do atobá marrom, que é ali na ponta, e também das grasinas, né? As meninas saíram para fazer o monitoramento, e hoje a gente já fez o monitoramento lá na Redonda também, de atobá marrom e grasina. Hoje havia muitos filhotes por aqui. É impressionante como eles já começam grandes assim, né? Juvenil às vezes é o tamanho do... Já tá quase... mas mesmo aquele com as penas, com a penugem assim, é gigante, né? A maioria dos seres humanos acharia desconfortável essa praia cheia de pedras, apesar da beleza inegável e a clareza das águas. Mas para um atobá, eu tenho certeza que é o paraíso, o lugar para fazer uma vida. Ou várias vidas, porque eles se reproduzem bastante por aqui. No chão da praia, tempestades levam corais e conchas de vários tipos diferentes e bem grandes. O pessoal do parque às vezes separa alguns desses itens e faz uma espécie de micromuseu para ensinar um pouco da ecologia daqui para os visitantes. É um pequeno reinado de atobás, por volta de 300 metros de comprimento por 100 metros de largura, mas extremamente importante para uma espécie que aqui na Bahia já está ameaçada. E aqui, os 70 quilômetros que separam essa ilha do continente já é uma proteção importante para esse reinado. O arquipélago tem 2 espécies de atobás, os brancos e os marrons. Quando são filhotes, é um pouco difícil de identificar cada espécie. Esse aí é um marrom adulto, um macho. São espécies bem parecidas assim, mas não se misturam. E são espécies diferentes, por exemplo, do que tem em Noronha, que tem um bico um pouco avermelhado, as patas também. Então há várias espécies de atobá. E é muito legal porque sou ainda muito ignorante quanto a espécies de pássaros. E essa experiência aqui está sendo bem legal. E vai ser muito especial quando ver eles cruzando com a gente no balanço também. Tá rolando uma preocupação também aqui com gripe aviária. Não teve nenhum caso aqui, nada, mas a indicação é não tocar em nenhum animal morto, ter o mínimo de contato possível, assim, fezes de animais e tal. Mas não teve nenhum caso. Nessa hora, na verdade, há poucos pássaros por aqui. Eles passam a maior parte do tempo pescando peixes e lulas.
quase o dia inteiro voando sobre o mar para retornar no final do dia e alimentar os seus filhotes e descansar. Achei um cantinho na ponta da ilha onde a maré baixa criou umas mini piscinas naturais. E tentei ver alguma vida ali, pequenos peixes, crustáceos. Às vezes eu olho para esse cenário aqui e parece... Sabe aqueles filmes de ficção científica que você vê outros mundos habitáveis, mas que não tem seres humanos, assim? Tipo Interestelar e tal. Parece um pouco. Porque... sei lá, não tem nada tão alienígena aqui, né, mas você nota assim que em determinados pontos, né, das ilhas, quase na maioria delas, que ninguém mexeu uma pedra, sabe assim, ninguém fez nenhum tipo de obra, não limpou, sabe, o que é maravilhoso, o que é muito legal. O que não é exatamente verdade. Esses coqueiros aqui, assim como os da ilha do lado, ninguém sabe quem plantou, mas não são daqui. Talvez antigos faroleiros ou pescadores, quando não havia ainda uma preocupação ecológica como se tem hoje. Isso é algo que surgiu pelos anos 60, 70. Apesar de já ter origens no século XIX, com Thoreau, por exemplo, o filósofo que é considerado um dos pais da ecologia. Mas é o suficiente para mim, representando talvez aqui o mais perto que a gente consegue chegar de um lugar intocado na costa brasileira, pelo menos. Ainda bem que há pessoas aqui, pelo menos desde 1983, quando o parque foi criado, para garantir que fique sempre assim. Aliás, quanto ao pessoal do parque, fomos muito bem recebidos aqui, tanto pela Marinha quanto aos funcionários do ICMBio. Eles foram muito gentis. Há regras, é claro, já que aqui é um parque de preservação, mas eu acho elas bem razoáveis. De toda a costa brasileira, são poucos pontos que são de preservação integral como esse. E até mesmo para quem quer pescar, puxa, há poucas milhas do parque aqui é possível pescar, mas não aqui onde é um santuário. Deu para sentir a dedicação deles em preservar e fazer com que o público entenda e aprenda essa preservação também. Porque também não adianta preservar só aqui. É importante que o público saia com esse aprendizado, com essa vontade de preservar em outros lugares também. Esse é um lugar que sozinho não vai fazer a diferença, mas ele é capaz de irradiar esse costume para outros lugares. Entre essa ilha e a Ilha Redonda, há uma piscina rasa onde encontrei aquelas tartarugas. E eu acho que essa era a hora de dar um mergulho e me reencontrar com elas. Com essa água, não mergulhar aqui é quase um pecado. Mergulhar aqui é um pouco diferente de mergulhar na Ilha de Santa Bárbara. Tem mais areia no fundo, a vegetação é diferente e é um pouco mais raso também. Não muito, mas pelo menos há um platô aqui, uns 5 metros de profundidade mais ou menos. Isso faz com que muitos peixes sejam diferentes de lá também. Então, lá estava ela. A primeira tartaruga que eu enxerguei nesse mergulho. Depois vi um frade lindo. E outra tartaruga. Acho que mergulhar é o mais perto de voar que a gente consegue sem ter tecnologia. Há poitas aqui nesse espaço e dependendo da meteorologia, pode ficar calmo aqui também. Não é tão abrigado quanto a Santa Bárbara, mas em algumas ocasiões é bem interessante. Vi uma série de corais que parecem frutos, que eu não tinha visto lá na Santa Bárbara, e eu não sei dizer o nome. Se alguém souber, deixe aí nos comentários. Há muitas tartarugas aqui. Acho que eu nunca vi tantas. Elas se alimentam das plantas ali embaixo, das algas, ficam um tempo no lugar, criam um berço com as nadadeiras, mas depois saem em busca de outro. É demais nadar junto com elas. Algumas deixaram eu chegar bem perto, e muitas delas têm anilhas, o que mostra que elas já foram capturadas e marcadas. Assim dá para saber detalhes como migração delas, idade, etc. Algumas deixaram nadar junto e outras não queriam muita conversa. Estavam lá entretidas, comendo no fundo. E assim que eu chegava meio perto, elas saíam, não ficavam muito tempo ali comigo. Aí era melhor deixá-las sozinhas um pouquinho. Esse foi um dia que voltei para casa com algo novo em mim. Não são todos os dias que a gente tem essa chance. Então eu acho importante valorizar e lembrar cada um deles, porque são especiais. Eu ainda faria mais um mergulho,
desta vez de cilindro, para conhecer os chapeirões, que são estruturas com às vezes 20, 30 metros de altura, formadas durante milhares de anos por corais. Essas formações são também um símbolo de Abrolhos, e não queria sair daqui sem conhecer. Pronto para mergulhar também? Qual que vai ser desse mergulho aí? Este lado, para leste do arquipélago, é meio perigoso de navegar se você não conhece, justamente por causa dessas formações. Há algumas poitas presas em lugares que são importantes para o mergulho, como este que vamos agora. Com essa touca aí, cara, eu fico Leôncio do Pica-Pau, sabe? Aqui, longe das ilhas, a transparência da água, como era de se esperar, é ainda maior. Descendo uns poucos metros, já dá para começar a ver algo. É uma estrutura gigante, do tamanho de um prédio enorme. Mesmo em uma água assim, não dá para vê-la toda. Pelo menos no dia que eu estava aqui. É uma experiência maravilhosa, quase fantástica. É como conhecer outro planeta. Ficamos mais uns outros dias depois. Passamos o Natal e íamos passar o Ano Novo, mas uma previsão meteorológica ia tornar bem desconfortável entre o Natal e o Ano Novo. Então, decidimos ir embora. Foram dias mágicos, mais de 20 dias se considerar o outro período que a gente teve aqui. Há dias que vem mais gente aqui e tal, e aí tudo muda, mas agora no final do ano, poxa, veio bem pouca gente pra cá. E aí, então praticamente nós e o Cat 7 Vidas aqui. E aí rolou um clima assim, sei lá, parece que o mundo encolheu, não sei, tipo, ocorreu algum apocalipse, somos os últimos sobreviventes. De vez em quando aparece um barco do nada, e aí, tipo, você vai vendo assim, aí o rádio chama, é uma situação bem legal. É óbvio que eu prefiro ter internet aqui, mas se perde uma outra parte que era de ficar isolado mais mesmo, se ficar só pelo rádio, mas tudo bem. Pô, dos 200 milhões de brasileiros tem 2 barcos aqui com 4 pessoas. Tem a galera que tá, obviamente, né, trabalhando, né, não tô contando, né, eles, é um privilégio, acho que deve ser trabalhar aqui, né, mas eles estão dando tudo lá, né, mas a gente poder curtir esse lugar realmente é demais, muito legal. O pôr do sol tá animal. Nós somos profundamente conectados com a natureza à nossa volta. Evoluímos junto com ela, pegando, transformando e devolvendo. Nem sempre essa troca é justa. Às vezes ela é mesquinha, outras vezes fria e indiferente. Mas tem muitos momentos de harmonia e transcendência. Viemos dela, da natureza, mas em algum momento decidimos nos separar. Dissemos que tudo que não é feito por nós, pelo menos intencionalmente, é de fato natural. Se parar para pensar, somos como um filho da natureza, que resolveu sair de casa e que na adolescência nega e quer se afastar um pouco dos pais. Talvez quando formos mais seguros de quem somos, mais adultos, a gente para de maltratar quem nos deu a vida. E talvez, metaforicamente, visitando parques assim, bem preservados, é como se estivéssemos visitando a casa de nossos pais. Portanto, comporte-se. Essa é a hora de eu estender o chapéu para você como um artista de rua. Os episódios vão ser sempre gratuitos para todo mundo assistir no YouTube, mas se você acha que o conteúdo merece, se você pode e se você quiser ajudar, clique no link que está na descrição e que aparece aqui na tela também. O Apoia-se é um site que a gente já usa há 8 anos e é super confiável para deixar sua ajuda. Fazendo isso, além de ajudar o canal, você tem vários benefícios. A gente está sempre bolando coisas novas para os apoiadores, porque são vocês que garantem que o canal continue independente e que a gente consiga fazer única e exclusivamente conteúdos que são importantes, que são feitos pensando em você. Muito obrigado e até domingo que vem. Ou lá no grupo de apoiadores nosso no Telegram, se você resolver ajudar também.